Pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Seleguin, eu sou professor aqui na USP de São Carlos e essa é a nossa primeira aula do curso intensivo de Termodinâmica e Aplicações de Engenharia. Como não poderia de ser, numa aula inicial, eu vou fazer uma introdução e também, ao mesmo tempo, vou fornecer alguns conceitos básicos que, na verdade, são importantes, são fundamentais e vão nos seguir durante todas as aulas do curso. Se a gente pudesse começar com uma definição, poderíamos dizer o seguinte: termodinâmica é o estudo dos processos de transformação de uma substância e das trocas energéticas associadas, ou seja, energia e transformação. Eu não falei o que é energia, também não falei o que é transformação, e eu ainda estou usando um símbolo aqui querendo dizer o seguinte: do ponto de vista de aplicação de engenharia, essa definição ela tem muito a ver com as aplicações de engenharia. Quando a gente pensa numa transformação, na verdade a gente quer reduzir a entropia dessa substância através dessa transformação. Quando eu falo entropia, por exemplo, imagine o seguinte: eu quero dar forma para uma peça. Então eu quero dar uma forma específica, essa forma está associada a uma entropia menor. Então eu não tinha falado de entropia, não tinha falado de transformação, não tinha falado de energia, mas esses conceitos fazem parte um pouco do nosso cotidiano, então eu posso evocá-los sem muita formalidade nessa altura aqui do campeonato. Entropia, vocês, eu tenho certeza que já ouviram falar, tem alguma coisa a ver com a ordem e a desordem de um sistema. Então essa é a nossa definição de trabalho e, como eu disse, muito ligado às aplicações que eu vou desenvolver durante esse curso. E falando de energia, a importância disso é gigantesca, ela nos afeta até como espécie humana, afetou até o nosso desenvolvimento. Então, pensando mais ou menos aqui na altura do Homo habilis, então eu estou mostrando aqui a nossa árvore genealógica, mais ou menos aqui na época da Lucy, o Australopithecus, a gente tomou um caminho diferente e nesse ramo aqui, o nosso cérebro, na verdade, passou a ter uma capacidade cognitiva bem maior, a gente pôde desenvolver linguagem, por exemplo, e uma série de outras funções cognitivas, mas principalmente aqui na altura do Homo habilis, a gente começou a dominar o fogo. Isso teve uma importância fundamental. As quantidades de energia envolvidas para o nosso metabolismo, nessa região aqui do nosso desenvolvimento, é alguma coisa como de 60 a 120 watts. Essa conta, 120 watts, na verdade, eu estou fazendo com o nosso peso corpóreo de hoje. É só um número de referência. E a conta eu até deixei aqui em cima. Imagina o seguinte: que você se alimente de 2.500 calorias por dia, então transformando calorias em joules, e o dia em número de segundos, joules por segundo, isso é watts, então eu tenho alguma coisa como 120 joules por segundo, que é watt, por isso que eu cheguei nesse número aqui. Agora, essa energia, 120 watts médio por dia, na verdade é a energia que a gente tinha para tudo, para se deslocar, para respirar, para transpirar, ou seja, para regular a nossa temperatura, tudo que a gente fazia saía desses 120 watts aqui. E aí eu vou mostrar isso ao longo dos anos, inclusive recentemente, o quanto isso evoluiu. Mas ocorre que é o seguinte: então voltando aqui à história do Homo habilis, nesse período a gente dominou o fogo, e o fogo permite o desenvolvimento de um cérebro com uma capacidade muito maior, na verdade. Então nós pudemos, com o domínio do fogo, por exemplo, tratar termicamente os alimentos, e isso foi revolucionário para o nosso cérebro. Então a gente pôde se alimentar, por exemplo, de grãos. Se você se alimentar de feijão cru, por exemplo, você até absorve um pouquinho, mas muito pouco. Na medida em que você passa a tratá-los termicamente, a absorção é muito maior. Mas também novos materiais, tratar ali as pontas das flechas, por exemplo, o desenvolvimento de ferramentas. Então tudo isso teve um efeito sinérgico no nosso desenvolvimento, e o fato é que nesse período aqui, com o domínio do fogo, o começo do domínio do fogo, o Homo habilis e aqui o Ergaster e etc., são os nossos ancestrais aqui, a gente passou, na verdade, a despender muito menos tempo para obter alimentos. Então, digamos assim, em 1 hora de atividade você já tinha o alimento do dia. O resto você passava conversando, contando história, bolando novos instrumentos, e aí você já pode imaginar a evolução que isso foi. Então, o nosso cérebro, inclusive, desenvolveu-se bastante,
E hoje, né, pensando aqui no Sapiens, a gente gasta mais ou menos desses 120, porque o nosso metabolismo é mais ou menos o mesmo aqui, pelo menos no último 1.000.000 de anos. Mas fisiologicamente, desses 120 watts, algo como 25 a 30% dessa energia é gasta exclusivamente com o nosso cérebro. Tamanho é o dispêndio energético, porque tamanho é a sua capacidade, digamos assim, de processamento. Isso tudo tem a ver com o domínio de uma fonte de energia para aplicações específicas, no caso aqui, né? Cocção de alimentos, novos materiais. É interessante que nessa época, por exemplo, cimento, né? Adesivo, começou a ser feito dessa maneira aqui. Aquele porcelana não, argila, né? Barros, vaso de argila, tratada termicamente, começou a ser desenvolvida aqui. Isso teve, por exemplo, impacto na preservação dos alimentos. Mas assim, dando um salto, não vou ficar falando de antropologia aqui, né? Falando aqui agora dos últimos 10.000 anos, principalmente com a estabilidade climática que houve nos últimos 10.000 anos, e isso coincidiu então com o advento da agricultura, nós passamos de coletores, caçadores-coletores, para sedentários agricultores nesse período aqui de 10.000 anos, e hoje, exatamente, né, maio de 2020, um consumo médio per capita no mundo é de 5.000 watts. Então eu tenho 120 watts, quer dizer, o corpo aqui ainda gasta os 120, mas o nosso modo de vida precisa de 5.000. Ou seja, esses 5.000 aqui é toda a energia produzida no planeta, e isso é dividido por o número de segundos em 365 dias por ano e dividido aí por alguma coisa perto de 7 bilhões de pessoas. Obviamente, alguns países consomem muito mais, o Canadá é 10.000 watts per capita, embora o Canadá seja um país produtor de petróleo, então esse número está bem deslocado. É um bom exemplo, porque não é um grande produtor de petróleo, a maior parte, por exemplo, da energia elétrica na França é nuclear, e ela tem uma qualidade de vida boa, então é um bom referencial. Digamos que uma qualidade de vida padrão França, né, exige um consumo, ou reflete um consumo de 5.000 watts per capita. O Brasil, 1.800, e Índia e Afeganistão, olha, Afeganistão é uma tragédia, na verdade, né? Isso aqui, o consumo per capita é mais ou menos o que se tinha na Idade da Pedra aqui. Né? Então, isso reflete, obviamente, a qualidade de vida dos países aqui em relação ao seu consumo de energia. Então, assim, voltando um pouco para essa parte do contexto ainda da termodinâmica, a ciência da energia, né? Eu quero falar um pouquinho nessa introdução de energia e desenvolvimento social, ou seja, em particular, eu quero falar dos avanços disruptivos no uso da energia. Então, dando saltos aqui, né? Eu não sou um professor de história, infelizmente, eu admiro muito, né? Eu falei para vocês, por exemplo, do uso do fogo, domínio do fogo, quando eu ponho domínio aqui no sentido a tecnologia de acender o fogo, conservar o fogo, transportar o fogo, tá? Então são vários aspectos tecnológicos que têm que ser dominados, e isso para cocção de alimentos e produção de ferramentas, etc. Até para tratamento de feridas, por exemplo, né, por cauterização. Mas assim, dando saltos, né, um próximo exemplo de domínio de uma fonte de energia é o uso de vento para propulsão de navios, e tem inclusive exemplos de moinhos no Egito Antigo, né, moinhos de grãos movidos por energia eólica. Um outro salto, e esse sim é importante, eu vou entrar em detalhe, né, é a conversão de calor em trabalho. Calor, energia térmica, é uma energia abundante, se você esfregar as mãos, né, a gente sente calor, então isso é muito fácil obter calor, mas trabalho, no sentido força vezes deslocamento, isso é bem mais difícil de se obter. Né? É uma energia organizada em contraste com uma energia desorganizada, e essas coisas vão ter sentido ao longo do curso aqui. Tá? Mas isso então, obviamente, é o começo da máquina a vapor. Tá? Em seguida, com essa tecnologia, se desenvolveu, por exemplo, motores para uso geral, tá? Máquinas de usinagem, teares, tratores, escavadeiras, etc. E isso, obviamente, vocês já perceberam, eu estou falando do período denominado historicamente de Revolução Industrial.
Então, nesse período, e repare, eu dei saltos enormes aqui, eu pulei muita coisa, mas eu quero focar na questão da energia, né? Nesse período aqui da Revolução Industrial, basicamente o que a gente aprendeu, e que desencadeou uma série de outras revoluções, é o domínio, né? A conversão da energia desorganizada, que é o calor, em energia organizada, no sentido força vezes deslocamento, que a gente chama de trabalho, até por um truque de marketing do James Watt. Eu vou falar isso daqui a pouco para vocês. Perfeito, né? Então são as máquinas de conversão de calor. Essa é uma máquina que, aliás, eu a tenho aqui, né? Eu vou mostrar ela para vocês. Numa outra aula a gente vai fazer uma demonstração dessa maquininha, mas ela converte o quê? Isso aqui é um ciclo de Stirling, na verdade, que também a gente vai ver mais à frente. Ela converte aqui o calor dissipado pelo corpo, na palma da mão, em trabalho mecânico que faz girar esse volante aqui. Então essa maquininha, esse mecanismo, isso tudo está na base dessa grande revolução. Tá? E essa revolução, no caso industrial, né, por qualquer aspecto que você meça, provocou um grande avanço social, uma grande melhoria na qualidade de vida, por qualquer aspecto que você meça, do ponto de vista objetivo. Tá? Então, por exemplo, se você pegar diferentes tipos de renda per capita, então, a partir aqui de 1820, a Revolução, teoricamente, começa até um pouco antes disso, mas então, assim, aqui é a porcentagem de pessoas que vivem em absoluta pobreza, isso obviamente pode ser medido de diversas maneiras diferentes, aqui está a fonte, na verdade, mas é só para mostrar que desde a Revolução Industrial, muito menos gente vem sendo exposta à extrema pobreza. Isso porque as máquinas, né, produzem mais alimentos, um trator, por exemplo, aumenta muito a produtividade no campo, a bomba demográfica de Malthus, na verdade, foi solucionada, foi desarmada pelas máquinas agrícolas e principalmente pelo trator a vapor. Né? Então, assim, o efeito social é gigantesco e isso tem tudo a ver com o domínio dessa tecnologia, que tem tudo a ver com a termodinâmica. Um outro exemplo que eu gosto de dar muito aqui, porque aquele lá envolve renda, né? Esse daqui que eu vou dar agora é o que tem a ver com a instrução das pessoas, o nível de estudo das pessoas. E esse gráfico é bastante interessante porque tem a ver com a instrução, a educação das pessoas. Ele mostra o seguinte, a referência está aqui à direita, ele mostra o seguinte, quantas horas de iluminação, isso calculado de forma equivalente, podem ser compradas com 60 horas de trabalho, né? Ou seja, trabalho remunerado. Você trabalha, por exemplo, entregando pacotes, você é remunerado, aí você vai comprar iluminação. Então, por exemplo, ali no comecinho da Revolução Industrial, a tecnologia de iluminação, velas de sebo, né? Então você precisava, por exemplo, com 60 horas você comprava 10 horas de iluminação. Era o que você tinha para se instruir, por exemplo, porque só dava para estudar naquela época à noite. Depois, com uma tecnologia mais eficiente em termos energéticos, o lampião a gás, você compra um pouquinho mais de 10 horas e aí vocês já estão vendo, né? Inclusive com as lâmpadas fluorescentes modernas, a gente compra mais do que 100 mil horas, com 60 horas de trabalho, e se considerar as lâmpadas LED, então, né, esse estudo já é um pouco antigo, mas as lâmpadas LED pelo menos triplica esse valor aqui. Então, o que é isso? A evolução tecnológica e, no caso, a evolução da eficiência de conversão da energia primária, seja ela uma energia química, aqui no caso da vela ou do gás, ou energia elétrica, no caso das lâmpadas incandescentes, fluorescentes e agora recentemente a LED. Então essa conversão, essa eficiência de conversão muito mais do que decuplicou, né? São várias ordens de grandeza de disponibilidade. Luz hoje realmente talvez seja tão barato quanto água encanada, ou alguma coisa assim. Prosseguindo, né, isso virou essa revolução que eu gosto de mostrar para vocês. Tem um outro vídeo também que a estação espacial ela transmite ao vivo, inclusive câmeras, né, é possível você ver isso ao vivo, e quando ela entra no lado escuro, quer dizer, no lado noturno do planeta Terra, a gente vê essas fotos, né, essa iluminação toda, então a gente vê que o planeta Terra de longe não é mais escuro à noite. Então você vê que, principalmente nas regiões mais desenvolvidas, aqui no leste dos Estados Unidos, Europa, aqui Japão,
Se a gente zoomar, é interessante ver a diferença entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, aqui a Índia, né? O Brasil, a região de São Paulo aqui. Então, e é possível ver também os lugares onde a gente não tem esse desenvolvimento todo. Bom, mas voltando atrás, para a gente pegar um pouquinho a ideia da conversão energia térmica em energia organizada, no caso o trabalho, né, que é essa maquininha representada, historicamente isso começou, na verdade, nas minas de carvão ali do Reino Unido. Então, o Reino Unido tem muito carvão, esse carvão passou a ser usado para aquecimento principalmente, mas para várias outras coisas, e no esforço de minerar isso cada vez mais profundamente acontece o seguinte, imagina essa mina que eu estou mostrando aqui, começa justamente a minar água. Então havia uma tendência muito grande de inundar essas galerias todas aqui, então o que o pessoal fazia? Bombeava. Então as primeiras máquinas que convertiam aquilo que tinha muito abundante, muita abundância numa mina de carvão, o que é? Carvão. Carvão você queima, gera calor. Então calor era uma coisa muito abundante nas minas naquela época. Tá? Então a ideia era converter o calor em energia mecânica, né? Uma força que puxasse os baldes cheios de água aqui do fundo da mina. Então é o que aparece aqui na foto. Uma primeira máquina a vapor aqui, a caldeira, né? A chaminé. Você queima carvão, aqui tem uma pilha de carvão, tá? E todo o mecanismo de conversão e aqui tem um balancinho, está mostrado no próximo slide vai estar mostrado, né? E os cabos aqui para fazer não só o bombeio da água, mas também a remoção do próprio carvão. Isso aqui era movido, digamos assim, a feijão, né? As pessoas aqui empurravam os carrinhos e depois passou a ser tracionado também por esses cabos aqui vindo dessas máquinas. Então, essa outra foto é um pouco mais, digamos assim, recente, né? Ela já contém ali as primeiras locomotivas para o transporte do carvão, não só para a drenagem da água. E aqui é interessante o seguinte, não sei se vocês percebem, não tem trilho aqui para essas locomotivas, para esses vagões. Na verdade não é que não tem, existem, mas são trilhos de madeira. Tá? E a história do desenvolvimento dos materiais aqui é muito interessante também. Por quê? E por que não se usava ferro fundido? O ferro fundido ele é muito frágil, né? Ele resiste, mas ele resiste a esforços, mas ele não deforma, logo ele quebra, né? Então, assim, o material que era possível de usar na época era madeira. Então, eram trens que rodavam sobre trilhos de madeira, e aqui já dá para ver que as máquinas, né, a vapor, já são bem mais elaboradas. Tá? Na sequência, essa aqui é uma foto um pouco mais de perto, tá? Aqui está a máquina a vapor, o balancinho, o cabo, né? E aqui é interessante, os cavalos, né, que era basicamente a tração animal, e o carvão sendo transportado, né, e ali a máquina a vapor, e aqui eu chego naquele ponto do cavalo, no cavalo vapor. Né? Então a máquina a vapor substituindo o trabalho animal. Tá? E essa história começou com o Watt. Então, entrando um pouco no foco das máquinas que foram desenvolvidas para essas primeiras minas, né, principalmente para drenagem de água, a primeira delas, a primeira patente, na verdade, é de Thomas Savery, que fez uma máquina a vácuo, na verdade. Certo? Então essa máquina é o seguinte, ela tinha duas câmaras aqui e era produzido vácuo por condensação numa dessas câmaras e, através de um conjunto de válvulas, né, esse vácuo era conectado com a sucção ali embaixo e, então, aberta a válvula, o vácuo dessa câmara aspirava a água, que depois acabava sendo bombeada lá para cima. Tá? Era uma máquina tremendamente ineficiente, né? Precisava queimar uma montanha de carvão para tirar 3 baldes de água ali do fundo da mina, mas é a primeira, historicamente é a primeira. Tá? Uma outra máquina um pouco mais elaborada, principalmente mecanicamente falando, é a máquina de Newcomen, 1712. Até vou voltar um slide aqui, o importante são as datas, 1698, 1712, que são as patentes, aqui são fotos, né, ilustrativas das patentes, e a máquina de Newcomen é a primeira que tem essa conversão mecânica aqui. É uma máquina a vácuo também, na verdade, não é exatamente é uma máquina, digamos assim, um motor de combustão externa, tá? Porque a combustão é feita externamente à parte mecânica, à parte motriz, tá, dessa máquina, da geração da força. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque nós vamos ter uma aula específica sobre isso, tá? Mas está aqui uma animação. Quem faz a força
propulsora, a fonte de força propulsora é a atmosfera agindo sobre esse pistão quando o vácuo é formado aqui na condensação do vapor, esse rosinha aqui. Tá? Mas na sequência, essa máquina era muito mais eficiente que a máquina de Savory, mas ainda assim era pouco eficiente, porque tanto a condensação quanto a evaporação aconteciam na mesma câmara, né? Então havia um processo de resfriamento e aquecimento das paredes metálicas aqui, e aí vocês sabem, uma grande inércia térmica, então menos eficiência, tudo é muito mais lento. Foi James Watt, que teve a ideia de separar a câmara de condensação da câmara de evaporação. E isso, o Watt é interessante, ele era uma espécie de técnico de laboratório da Universidade de Glasgow, e ele recebeu uma máquina dessa daqui de Newcomen, uma máquina para demonstração para alunos mesmo. Ele recebeu uma máquina dessa para consertar e ele teve a sacada ali de separar as duas câmeras. Vai funcionar muito melhor, tentou, fez, funcionou super bem. E aí fez uma patente, abriu uma empresa e saiu vendendo a sua máquina para as várias minas de carvão que tinha na região ali. E foi ele justamente que cunhou o termo cavalo-vapor. Porque ele chegava na mina e ele dizia o seguinte, para vender a máquina dele, ele falava, olha, a minha máquina é capaz de substituir os seus cavalos e burros aí que você tem, né? E qual é a pergunta do dono da mina? Tá bom, mas eu tenho 758 cavalos aqui, animais mesmo, isso tem que ser tratado, eu tenho tratadores, eu tenho que comprar ração. Quantas máquinas eu preciso comprar? O Watt, então ele precisou criar um cálculo, né, qual é a potência necessária, a quantidade de máquinas necessária para substituir um determinado número de cavalos. E daí que ele veio com essa unidade de potência, cavalo-vapor, que hoje a gente consegue converter em watts. Ele não bolou justamente a unidade watt, né, que é um joule por segundo, mas esse uso inicial do cavalo-vapor foi para poder vender as suas máquinas. Então ele chegava o seguinte, falava, cada modelo XYZ dessa máquina aqui substitui 150 cavalos. E foi assim que a gente usa até hoje essa expressão, né? Eu digo sempre assim, quando a gente vai comprar um carro, você pergunta quantos watts de potência tem o motor do seu carro, do carro que você está interessado em comprar, você pergunta quantos cavalos tem, né? Então isso se deve a esse senhor que está aqui, que é o James Watt, que aliás morreu muito bem de vida, graças a Deus. Tá? Mas na sequência, pegando um pouco a linha histórica, menos personalizada, como eu disse, né, a partir dessas primeiras máquinas, que eram enormes na verdade, então várias outras tecnologias foram sendo desenvolvidas em paralelo, primeiramente os motores para aplicações genéricas, motores a vapor, como eu estou mostrando aqui, e eles contêm elementos aqui, por exemplo, que ajudaram no desempenho. Então não só a miniaturização, mas também o controle. Isso aqui é um pêndulo dinâmico que eu já vou mostrar para vocês. Mas esses motores genéricos, eles foram então aplicados, imagina, você passar um barco de a vela para vapor, né? Então você tem um ganho muito grande, tá? Ou, por exemplo, usar vapor na tração de um trator, para tracionar um arado, por exemplo. Então isso daqui é revolucionário no campo. Isso daqui desarmou, como eu digo, a bomba demográfica de Malthus e, como eu estava dizendo, motores de aplicação genérica para teares. Esse daqui tem uma espécie de roda aqui. Nessa roda chata aqui eram presas correias, né, para transmissão da força, da potência mecânica. Eu já vou mostrar, na verdade, o acionamento de um tear com esse tipo de motor aqui. Mas eu queria só mostrar um pouquinho aqui o pêndulo dinâmico. Porque um dos problemas com essas máquinas, não as primeiras de Watt, de Savory e Newcomen, mas assim, essas mais modernas, elas tinham uma tendência que é disparar, né? Ela vai acelerando, acelerando, acelerando até que alguma coisa quebre. Então precisava ter alguma coisa que controlasse automaticamente a rotação e é o tal do pêndulo dinâmico. Isso aqui gira e na medida em que se gira esses dois pesos aqui por força centrífuga, eles se afastam desse eixo central e se afastando, né, tem um mecanismo articulado, ele puxa uma válvula aqui ou abre ou fecha uma válvula de vapor, né, que é acionada por essa haste, e aí você tem a possibilidade de controlar
dinamicamente, né, esse processo. Então, esse sistema aqui, na verdade, também foi um grande salto disruptivo tecnológico, no caso do desenvolvimento desses motores de aplicação genérica. Isso, então, passou a ser aplicado, como eu disse, genericamente. Então, imagina, por exemplo, o impacto que teve você desenvolver escavadeiras a vapor. Naquela época, a Revolução Industrial, todo aquele pessoal vindo do campo para as grandes cidades, principalmente Londres, então o nível de pobreza, por exemplo, era muito grande naquelas regiões urbanas. Mas houve um esforço muito grande, né, para se criar condições, era a época vitoriana, né, o pessoal tinha sim alguma consciência naquela época e fez um grande esforço. Então, por exemplo, cavar canais para esgoto, né? Então isso é muito, muito mais eficiente fazer com esse tipo de máquina. Tanto que, né, em seguida, o que eles passaram a fazer? O canal de Suez. O canal de Suez foi escavado inteiramente com escavadeiras a vapor, no caso instaladas em chatas, como está mostrando, e no caso do canal de Suez é bem interessante, porque eles usavam o próprio canal que eles iam escavando, eles usavam para levar embora toda a terra que estava sendo removida, terra, areia, pedras, né, que estava sendo removida do fundo. Não foi necessário depositar ao lado aqui. Então esse é o canal de Suez. Nessa época, repara, as datas são importantes aqui por causa dessa parte histórica que eu estou revisando com vocês. E um outro canal que eles tentaram escavar foi o do Panamá. O Panamá é um pouco mais complicado porque você tem que vencer montanhas, tá? Então, a primeira ideia foi de um francês, justamente, né, o pessoal que escavou o canal de Suez, não deu certo, ele vendeu os direitos de escavação para os Estados Unidos, e aí teve uma história interessante. Eu estou mostrando aqui o Ted Roosevelt, na verdade, e eles queriam escavar o canal do Panamá, que não existia, na verdade, nessa época não existia o Panamá. O que o Roosevelt fez? Ele tinha comprado, né, os direitos, mas a Colômbia, era Colômbia ainda, o Panamá era território colombiano, a Colômbia não queria. O que os Estados Unidos fizeram? Eles pegaram uma montanha de dinheiro e financiaram uma revolução. E assim nasceu o Estado do Panamá, né, o país chamado Panamá, que, em troca da sua independência, forneceu, né, uma concessão de, acho que alguma coisa como 100 anos, se eu não me engano, né, de exploração para essa empresa. Isso aqui era uma empresa privada, tá, que recentemente voltou no caso para o Panamá. Tá, eu tenho colocado aqui todos os links para vocês seguirem essas histórias. E se você não se lembra quem foi o Ted Roosevelt, eu não sei se vocês assistiram aquele filme Uma Noite no Cinema. O Roosevelt é um cara meio controverso, né? Tinha um certo problema com os indígenas lá, né? Mas no filme ali Uma Noite no Cinema, ele é aquele cara que se apaixona pela Pocahontas, inclusive, que é até uma ironia, porque ele tinha um problema ali com os índios e no filme ali ele acaba se apaixonando pela Pocahontas, né? Não sei se eu estou dando algum spoiler, mas esse filme já é bem antigo, tá? E um outro problema muito interessante que ele, Roosevelt, venceu, assim, digamos, onde os franceses, por exemplo, tinham fracassado, foi justamente o controle do Yellow Jack, aqui, que é a febre amarela, na verdade, tá? Então, aqui o Panamá é uma história interessantíssima, porque as máquinas existiam, mas eles não conseguiam, por causa de morte de funcionários ali, por causa da febre amarela. Então foi o Roosevelt que, de maneira assim, muito objetiva, entendeu isso, e aí começou, né, principalmente ali nas vilas dos operários, começou a fazer canais de drenagem, de esgoto, quer dizer, começou a melhorar as condições sanitárias. Na verdade, ele contratou um médico que tinha trabalhado em Cuba, tá, para debelar uma epidemia desse tipo, e contratou esse médico falou, olha, precisamos fazer esgoto, fazer casa melhor, né, senão não vai dar. E ele, então, fez, e aí sim conseguiram fazer o canal do Panamá. Na sequência aqui, todas essas histórias são muito interessantes, eu posso falar horas, eu preciso manter um certo fio. Lembra que eu falei para vocês do uso da máquina, por exemplo, da máquina a vapor, no acionamento de outras máquinas. No caso aqui eu estou mostrando teares, né, para fazer a tecelagem. Então, por exemplo, a máquina a vapor, naquela correia, transmitia o movimento, né, não estou mostrando aqui a máquina, mas eu estou mostrando a destinação daquela potência. Então você tem um eixo aqui, tá? E esse eixo você tem correias aqui,
e aí você transmite o movimento para essas máquinas, no caso aqui para os teares. Isso então revolucionou no sentido da produção de algodão. Isso tem a ver inclusive com o cultivo do algodão, por exemplo, nas colônias. Mas uma história paralela, uma bifurcação que eu queria só mencionar é justamente o tear mecânico e o tear programável de Jacquard. Jacquard era um comerciante, não era exatamente um cientista, mas ele entendeu o seguinte: eu consigo tecer diferentes desenhos ali no tecido, codificando o desenho na forma de cartões perfurados. Cartão perfurado, cartão de madeira, né? Esses furinhos aqui, na verdade, eles impediam ou não a passagem da agulha que ia pescar o fio, né, que ia eventualmente ser tecido para formar o desenho. Essa história paralela, não vou segui-la, mas eu vou só mostrar onde ela vai dar. Ela deu, na verdade, nas tecnologias de codificação da informação, porque um desenho passa a ser codificado em cartões. Isso tem a ver com aquele jogo, né, com aquele filme, O Jogo da Imitação, que é a história da decodificação dessa máquina Enigma da Segunda Guerra, né, que os nazistas usaram para codificar suas mensagens. Aqui o Alan Turing, né, que é o retratado no filme ali. E isso, então, deu no primeiro computador, o ENIAC aqui, que é um sistema de codificação e processamento automático da informação, como no TEAR aqui, e hoje deu no celular, deu no telefone e assim por diante. Então, realmente, essas coisas têm toda uma ligação desses avanços, né? No caso aqui não é exatamente um problema de energia, mas eu fiz questão de mencionar isso daqui para vocês, porque a história realmente é muito interessante. Então, voltando e tentando dar um fechamento aqui, eu estava falando, na verdade, de energia e desenvolvimento social, em particular os avanços disruptivos do uso da energia. A termodinâmica eu estou colocando aqui como a ciência da energia, ou a ciência do uso da energia, o uso prático da energia. Estou falando de bomba não, né? Bomba nuclear e tal. E, em particular, né, quando a gente fala em desenvolvimento social, é o uso dessa energia no sentido do trabalho mecânico e eletricidade para a produção em larga escala de bens de consumo, vestuários, etc., alimentos, serviços, por exemplo, iluminação, transporte, aquecimento, né? E imaginar, aquecimento, o impacto que isso tem na qualidade de vida. Isso é a Revolução Industrial, que, como eu disse e mostrei dados, refletem fortemente na qualidade de vida e, além de fortemente, objetivamente. Você pode medir isso, por exemplo, através do IDH, que é uma média, na verdade, entre 3 outros índices de longevidade, educação e renda, todos eles afetados positivamente por tudo isso daqui. Bom, pessoal, eu procurei até acelerar um pouquinho, né? Essa parte assim é uma parte mais Discovery Channel desse vídeo, desse curso, né? Desse curso inteiro. Frequentemente eu volto para os aspectos históricos, mas não de uma maneira tão ampla assim. Então eu vou me conter aqui, porque senão realmente eu gosto muito. Posso até indicar livros, né? Isso eu vou deixar ali depois nos comentários algumas indicações de livros sobre essas coisas que eu acabei de contar, se você quiser se aprofundar um pouco mais. Por exemplo, a história do vapor é um negócio extremamente interessante de ser estudado, de ser lido, porque contém detalhes muito interessantes. A gente precisa no vídeo de hoje, na aula de hoje, entrar um pouquinho nos aspectos mais formais da termodinâmica, então eu preciso entrar alguma coisa eu preciso entrar um pouquinho na área aqui de definições de trabalho, alguns conceitos e definições mesmo práticas. Então, eu vou falar primeiramente de sistemas e volumes de controle. Vamos pegar algumas definições, né? São definições de trabalho que a gente precisa ter uma linguagem comum. Então, para nós, sistema, na verdade, é uma quantidade de matéria, tá? Que é selecionada para a gente fazer esse estudo, esse cálculo, essa aplicação. Então, é uma quantidade de vapor ou uma quantidade de carvão. Tá? A vizinhança é tudo que não é sistema, né? Ou seja, tudo aquilo que está fora do sistema, e a fronteira é justamente a interface entre o sistema e a vizinhança. Tá? Então, aqui pegando um exemplo, o nosso indefectível pistão cilindro, né? O nosso êmbolo cilindro aqui, ele vai voltar várias vezes porque ele é muito interessante para explicar as coisas, né? Então imagine o seguinte: o nosso sistema, por exemplo, é essa quantidade de líquido aqui, no caso confinado pelas paredes do cilindro e do êmbolo aqui. Então esse é o nosso sistema.
A vizinhança é tudo que está fora, é o fogo aqui, é o ar atmosférico, por exemplo, e a interface, digamos, é o ponto, a superfície de contato entre o líquido e o que não é líquido. Tá? Então, aqui eu estou retratando para vocês um processo de vaporização. Então, esse líquido aqui está aquecido, tá? Ele vai virar vapor, né? Depois vira tudo vapor aqui. Né? Não vem ao caso muito esse aspecto aqui agora. O que vem ao caso é esse formalismo que eu vou definir. Então, para nós, por exemplo, eu quero definir a diferença entre um sistema fechado e um sistema aberto. Né? Esse sistema aqui, então, ele pode ser fechado ou aberto. Então, um sistema, essa definição, inclusive, vai voltar depois. Né? Eu vou repassá-la para vocês, mas eu quero mencionar pelo menos uma vez nessa aula de hoje aqui. Então, para nós, um sistema fechado é um sistema cuja fronteira não tem fluxo de massa, não há fluxo de massa na fronteira do sistema. Então imagina, por exemplo, o nosso sistema é o líquido, a fronteira é essa linha pontilhada que está colada aqui com as paredes. Mas na medida em que há uma deformação por causa da geração do vapor ali, a fronteira, que é essa linha pontilhada, ela se deforma junto de forma que ela confina sempre a mesma quantidade de matéria. Não importa que ela esteja na fase vapor ou na fase líquido. Deixa eu tomar uma água aqui que minha voz já está indo. Eu já dei uma aula hoje cedo, então minha voz, né, às vezes falha um pouquinho. Perdão, pessoal. Mas então, como eu estou mostrando para vocês, a fronteira, no caso de um sistema fechado, se deforma de tal forma que a mesma quantidade de vapor ou de matéria está sempre sendo confinada. Tá? Não importa, isso aqui pode inclusive, essa fronteira pontilhada, ela pode inclusive se dividir em 2 pedaços, por exemplo, para seguir aquela mesma quantidade de matéria, já que no caso aqui se trata de um fluido. Ou seja, uma ideia importante que está atrás aqui é que essa fronteira, ela não é necessariamente uma fronteira física, material, ela é uma fronteira matemática, digamos, só para a gente fazer esse inventário de massa. E no caso aqui ela pode se deformar sem a menor dificuldade, ela não resiste a essa deformação, por exemplo. É claro que o êmbolo aqui, o volume que está ali dentro, ele também está se alterando, mas há uma força, que são esses pesos aqui, mas não é dessa fronteira que eu estou falando dessa fronteira matemática, virtual, representada pela linha pontilhada. Então, recapitulando, um sistema fechado é um sistema que não tem fluxo de massa através da sua fronteira, porque ela se deforma para sempre confinar a mesma quantidade de massa. Em contraste, um sistema aberto, ou dito volume de controle, é um outro nome para um sistema aberto, é um sistema que pode haver fluxo de massa através da sua fronteira. Então, pegando o nosso exemplo, é como se eu defini aquela minha superfície matemática, representada aqui pela linha pontilhada, tá? Então ela não sai do lugar nesse caso aqui. Então o que acontece? Na medida em que há vapor sendo formado, eu tenho fluxo de massa aqui através dessa fronteira. Né? Vou desenhar a setinha, né? E havendo então fluxo de massa, se trata de um sistema não fechado, ou sistema aberto, ou o nome mais comum é volume de controle. Tá? O sistema mesmo, quer dizer, essa quantidade de matéria, ele em si não é nenhuma coisa nem outra. Por que a gente define como sendo, ou aborda, ou encara como sendo aberto ou fechado? É uma questão de conveniência na hora da gente escrever as equações de inventário de massa, energia e quantidade de movimento, por exemplo. Então, dependendo da aplicação, vale mais a pena, no sentido de gerar equações mais simples, escrever, inventariar o sistema como sendo aberto ou fechado. Então, é uma pura questão de conveniência na hora da gente resolver o problema. Tá? Uma outra definição que eu queria mencionar agora para vocês são as propriedades de um sistema. Porque um sistema é uma coleção de partículas, né, uma quantidade de matéria que, no fundo, é uma coleção de partículas, como eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Então, eu preciso fazer uma ligação agora, eu até vou me antecipar um pouquinho, eu preciso fazer uma ligação entre o mundo microscópico e o mundo macroscópico. Esse é um negócio extremamente interessante e rico também. Então, falando em termos de propriedades macroscópicas, aquilo que eu consigo enxergar na minha escala, daquele meu sistema, eu tenho o que a gente chama de propriedades canônicas.
Canônicas aqui não no sentido de sagradas, mas no sentido dos cânones, né, os primeiros escritos. Então, para nós, canônica, exatamente, são aquelas propriedades que a gente consegue medir diretamente. Então, por exemplo, volume, temperatura e pressão. Volume, o que eu preciso medir para medir um volume? Por exemplo, uma régua, né? Então, meço dimensões geométricas, então eu tenho o volume ocupado por esse sistema, em metros cúbicos. Temperatura, então eu meço isso com um termômetro. Pressão, eu meço isso com um manômetro. Eu misturei manômetro com barômetro, virou uma confusão. Mas então, volume eu meço, né, com uma régua, eu meço geometricamente, temperatura com um termômetro, pressão com um manômetro. Tá? Em termodinâmica, a gente trabalha com uma quantidade muito grande de propriedades. Tá? Então, a gente vai falar muito e vai usar muito entalpia, entropia eu já até usei, nem defini ainda, exergia é uma outra propriedade termodinâmica, energia livre de Gibbs, várias outras propriedades que não são mensuráveis diretamente, mas são muito úteis no cálculo. Tá? Então, quando eu digo canônicas, aqui são aquelas as mais óbvias, as mais diretamente mensuráveis. Tá? E aí a gente tem uma outra, digamos assim, uma zoologia dessas propriedades. Isso eu estou mencionando mais porque vocês vão encontrar isso nos livros. Então, existem as propriedades chamadas extensivas e as não extensivas ou intensivas. A diferença é simples, é aquela que se você dividir no meio, dá a metade. Então, por exemplo, aqui, ó, imagina esse volume. Se eu dividir ele no meio, tá, vai ficar, cada subsistema vai ter metade do volume. Tá? Agora imagina a temperatura e pressão. Tá? Isso aqui está a 100 graus, por exemplo. Se eu dividir isso no meio, a metade da esquerda vai continuar a 100 graus e a metade da direita vai continuar a 100 graus. Então as intensivas não dependem do volume e as extensivas dependem do volume, né? Nessa construção mental que eu falei para vocês. Tá? Obviamente a massa do sistema é uma outra propriedade, tá? E a gente vai depois gerar, é possível transformar uma propriedade extensiva numa propriedade intensiva, falando em termos específicos. Vou até deixar aqui, né? Então, por exemplo, eu vou pegar o volume, e se eu dividir o volume pela massa, escrever um mzinho minúsculo aqui, eu vou ter o que a gente chama de volume específico, V minúsculo, que é igual, na verdade, o recíproco da densidade. Tá? Então, tanto faz eu falar em volume específico ou em densidade, é a mesma coisa. Se eu cortar ao meio esse volume aqui, a metade da esquerda vai ter a mesma densidade que a metade da direita. Então eu transformo, ou falando em volume específico, né, o volume específico da esquerda é o mesmo volume específico da direita, já que eu dividi o V maiúsculo por 2 e o M da massa por 2 também, tá? Então o volume específico é o mesmo, e da mesma maneira a densidade. Então, para a gente não trabalhar com propriedades extensivas, sempre que elas aparecerem, a gente vai dividir pela massa e gerar o que a gente chama de propriedades específicas. Entrando um pouquinho agora no mundo microscópico, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho uma quantidade de partículas que estão em agitação. Essas partículas, na verdade, podem ser moléculas, mas é interessante que é possível tratar, por exemplo, uma tempestade de areia como sendo um gás granular, tá? Ou até, por exemplo, o transporte pneumático de grãos. Eu posso tratar esses grãos como sendo um gás granular. Tá? Então isso é muito interessante porque a gente tem todo o formalismo e as ferramentas da termodinâmica para analisar até aquilo que não é exatamente uma coleção de um número muito grande de moléculas, tá? Que tem agitação molecular. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar, por exemplo, dos choques e da interação entre essas moléculas. Como eu disse para vocês, eu estou ligando um pouco o mundo microscópico ao mundo macroscópico. Ou seja, eu estou falando de propriedades do sistema, nós vamos ter uma aula só sobre isso, né, falando de propriedades, e nesse ponto surge uma questão. As propriedades de um sistema, canônicas ou não, quer dizer, isso vale para a entropia, elas são independentes. Volume, pressão, temperatura funcionam como coordenadas x, y, z, que são totalmente independentes. Eu quero mostrar para vocês que não. Tá? E o porquê desse não também é muito importante. Então, para isso,
eu vou deduzir uma coisa que eu sei que vocês já sabem, que é a equação dos gases perfeitos. Eu acho que no ensino médio, né, a gente aprende, os professores lá, aquele professor super legal de física, vinha com uma brincadeira, por você nunca estudei tanto, né? PV igual a nRT, a lei dos gases perfeitos, e então é uma lei, né? PV, pressão, volume, temperatura é uma lei que relaciona essas três variáveis, mostrando que elas não são independentes. Mas eu quero mostrar para vocês que elas decorrem de uma lei física. Então, leis físicas impõem restrições nas propriedades de um sistema, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então vamos começar com essa dedução, é bem simples. No caso de um gás perfeito, e um gás composto por partículas, que podem ser moléculas ou grãos, né? Imagina o seguinte, eu tenho uma partícula incidindo ali na parede, ela se choca, tá? Sua velocidade muda, então eu não desenhei a velocidade inicial aqui para não poluir muito a figura, mas imagine isso daqui. Nós vamos fazer uma primeira hipótese simplificadora, que o choque aqui é perfeitamente elástico. A variação da quantidade de movimento, no caso, é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E esse m aqui, esqueci de falar, é a massa, no caso aqui dessa dedução, de uma partícula. Tá? Agora, considerando que o choque é perfeitamente elástico e que essa molécula ou partícula tem componente XYZ, a Z nem desenhei aqui, na verdade a única afetada aqui, sendo o choque perfeitamente elástico, é a componente Y. Né? Então ela tem uma Y apontando para baixo aqui antes do choque, depois do choque a Y apontando para cima. Consequentemente, né, a variação da quantidade de movimento é 2mVy. Um parênteses, dedução de fórmula usando slide é antipedagógico. Então, sempre que eu deduzir, a ideia é que a dedução, conforme eu mostro aqui no slides, forme uma espécie de roteiro quando vocês forem depois estudar e eventualmente refazer essas contas. Tá? Então, às vezes eu vou meio rápido na dedução, mas é justamente porque na forma de slide é antipedagógico fazer. Então, voltando, né, a variação da quantidade de movimento de uma partícula é 2mVy. Perfeito. Agora vamos tentar integrar isso naquela coleção de N partículas. Imagina o seguinte, um certo volume ou subvolume aqui do meu sistema definido por aquela velocidade Vy vezes um ΔT. Ou seja, essa extensão aqui pegando um certo intervalozinho de tempo, ΔT, são todas as partículas que têm Vy e que estão vindo para cima aqui se chocar com a parede. Tá? Então, essa altura vezes essa área aqui me dá um certo volume, e lembra, volume é uma propriedade do sistema, né? Então isso me dá um volume. Vamos ver a força que vai gerar, na verdade, a força de pressão sobre essa parede superficial aqui, né? desse cubo. Tá? Então, assim, o número de partículas que está se chocando, o que é? É metade do total de partículas. E por que metade? Porque algumas estão com Vy para cima e outras com Vy para baixo, vezes aquele volume dividido pelo volume total. Tá? Então, são hipóteses que eu estou fazendo para calcular, na verdade, tá, esse total de choques. Então, fazendo a conta aqui, esse número é metade do número total dividido pelo volume, vezes a área, essa área que é a área dessa face, vezes aquela altura, Vy ΔT. Uma outra observação, às vezes a gente tem que usar letras coincidentes. Então aqui eu estou usando o V para volume e V para velocidade. Tá? Então para diferenciar, eu uso, por exemplo, o V cortado aqui para volume, ou eventualmente eu uso o V cortado para velocidade. Tá? Mas é só para diferenciar. Então esse V aqui é um V de volume e esse V aqui é um V de velocidade. Correto? Então aqui está a observação, né? A lembrança para eu mesmo fazer essa observação. Então, agora eu preciso calcular a variação da quantidade de movimento, é o número de partículas, vezes o delta de quantidade de movimento de cada partícula, tá? Que a gente já tinha calculado ali no início. Então, é o número vezes a variação. Tá? Eu tenho que a variação total de quantidade de movimento é o número de partículas, dividido pelo volume do sistema, vezes mVy ao quadrado e vezes o A ΔT. Tá? A força mesmo, né? A força, eu estou querendo calcular a força para depois calcular a pressão. Então a força é o quê? A variação da quantidade de movimento dividido pelo ΔT. Tá? Então eu tenho tudo aqui para fazer essa conta.
A quantidade de movimento eu acabei de deduzir, e substituindo na fórmula ali em cima, eu tenho que a força é N sobre V, mVy ao quadrado, vezes A. Tá? E passando esse A dividindo, né, força sobre área é o que? Pressão. Então a pressão é N sobre V, mVy ao quadrado sobre 2. Repara, já está aparecendo algumas coisas aqui da lei dos gases perfeitos. Pressão, volume, só falta aparecer temperatura. Né? Já deu para perceber que vai aparecer aqui desse termo. Né? Então, na verdade, tem algumas hipóteses que eu preciso elaborar com vocês, porque isso daqui tem a ver, por exemplo, com a direção Y. Né? Esse PV, eu já passei o volume multiplicando ali, e a pressão estou chamando de P. Tá? Mas aí pode surgir a dúvida assim, mas espera aí, isso aí é só na direção Y. Tá? E vale para a direção X e Z? Ou, e as outras partículas que têm outras velocidades VY? Então, digamos que o meu sistema tenha um contínuo de velocidades VY, eu posso retratar isso como sendo um mv quadrado médio. Na verdade, tem um 2 multiplicando aqui e um sobre 2, porque eu quero relacionar isso a uma energia média. Tá? Então, assim, esse VY, que é um determinado número VY, eu vou representar isso em termos médios. Tá? O próximo passo, então é só reproduzir a fórmula aqui para a gente poder se referenciar. O próximo passo é entender o seguinte, como o sistema está em equilíbrio, eu vou dar uma interpretação mais exata sobre equilíbrio, sobre essa definição, sobre esse adjetivo equilíbrio, mas vamos trabalhar com ela mais ou menos informalmente por enquanto. Né? O sistema está em equilíbrio microscópico, então é razoável supor que a velocidade média na direção x é igual à velocidade média na direção y, que é igual à velocidade média na direção z. Portanto, esses termos energéticos aqui, isso é uma energia cinética, né, são iguais também, estando o sistema em equilíbrio. Parênteses. Essa termodinâmica que eu estou desenvolvendo com vocês é chamada termodinâmica clássica ou a termodinâmica do equilíbrio. Tá? Isso significa que há condições. Tá? Outras termodinâmicas para situações de não equilíbrio, por exemplo, uma explosão, uma coisa que acontece muito rapidamente, então precisam de outras equações porque essas nossas aqui não vão ser necessárias. Isso daqui é assim porque 99,999, né, em 100 aplicações são resolvidas perfeitamente por essa termodinâmica aqui. Então, a termodinâmica do não equilíbrio é realmente para situações muito pontuais, muito específicas. Fecha parênteses. Então, usando aqui essa condição de equilíbrio microscópico, que eu já vou explicar melhor para vocês, e uma definição, né, vale a pena aqui a gente até destacar, isso é uma definição, que é o seguinte, né, lembra, eu estou relacionando as três propriedades canônicas, pressão, volume, eu já as tenho aqui, eu só preciso de temperatura. Temperatura, ela tem a ver com o nível de agitação molecular. Então, se constrói, né, isso quando se chegou nesse ponto aqui, se construiu uma escala de temperatura chamada absoluta, escala absoluta, que é uma constante de proporcionalidade vezes a energia cinética média, né, o K, que é constante de Boltzmann. Tá, okay? Então, na verdade, as escalas absolutas, Kelvin, que é a escala absoluta associada à escala Celsius, e Rankine, graus Rankine, que é a escala absoluta associada aos graus Fahrenheit, tá? Foi construído dessa maneira. Tá? Quando a gente voltar numa aula mais à frente ali da segunda lei da termodinâmica, eu vou voltar a falar dessa definição. Então, definindo a temperatura dessa maneira, tá? Eu posso substituir ali. Vamos só ver como isso é feito, tá? Então, lembrando, né? Quer dizer, colocando ali o valor médio, tá? Eu tenho que PV é 2N sobre 3 vezes aquele valor médio de energia. Eu falei Planck ou Boltzmann, já nem lembro, às vezes eu confundo, né? Mas o K é constante de Boltzmann. Tá? Eu não sei se eu pronunciei Planck. Ok, então a gente só precisa substituir essas coisas, né? Então vamos lá, juntando o que eu tenho, PV é igual àquela energia média vezes um fator de proporcionalidade aqui em relação ao número de partículas. A energia média eu calculo em função da temperatura, então substituindo eu tenho que PV é igual a NKT. K é a constante de Boltzmann, N é o número de moléculas. Então é interessante, né? Aqui já quase que a lei dos gases perfeitos, mas aquele efeito já deu para perceber, né?
Observações importantes nesse ponto aqui. Em primeiro lugar, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética translacional e, consequentemente, maior a temperatura. Quando eu escrevo assim é porque eu quero que fique registrado, né? Nesse caso, as energias cinéticas associadas aos movimentos de rotação, vibração molecular não se alteram com a pressão. Repara, só estou falando de translação molecular. Essas velocidades aqui são velocidades de translação. Não fala nada do giro das moléculas, eventualmente da vibração, né, dos átomos dentro da molécula. Essas outras energias, elas são outras componentes, elas não estão em conta aqui. Tá? Uma outra observação é que já apareceu aquela vinculação. Repara, se eu tiver uma pressão em um determinado volume, eu vou ter uma certa temperatura, vai resultar uma temperatura. Tá? Então, não são três coordenadas independentes, né? Eu uso essas propriedades termodinâmicas, funcionam como coordenadas GPS. Você precisa de duas para definir qualquer outra. Tá? E o número 2, né? Por que 2 e não 3 é o 7? Isso vai se explicar daqui a pouquinho quando eu falar do equilíbrio microscópico. Tá? Então, só para a gente obter finalmente a equação dos gases perfeitos, vamos trabalhar um pouquinho aqueles termos, então eliminando na verdade o N. Eu vou voltar um slide. Esse N aqui é meio incômodo, porque ele é um número gigantesco, ele é um número de partículas, né, de uma substância. Vou até tomar uma água para fazer o exemplo. Mas quantos bilhões de trilhões de partículas vocês acham que tem nesses aqui? É só calcular, vocês vão ver que é um número gigantesco, são potências de 10, né? Eu diria assim, avassaladoras. Então não é conveniente trabalhar com esse número, vamos trabalhar e ligar, na verdade, a isso aqui. Não a massa da partícula, mas a massa do sistema. É a última propriedade que está faltando a gente relacionar. Então é isso que eu vou fazer agora, voltando aqui na expressão, que é a definição da temperatura absoluta. Tá? Então eu vou fazer a seguinte manipulação. Eu vou multiplicar, né, por N. N é o número de Avogadro, é o 10 a 26 e 10 a 23. O número de Avogadro, se você tiver dificuldade, é que nem dúzia. Você vai na feira, eu quero uma dúzia de banana. Né? Se você quiser um número muito grande, você fala, eu quero, né, um número de Avogadro, não de bananas, porque dá para encher o planeta Terra, né, mas de partículas. Então, multiplicando e dividindo por N, Na no caso, tá? E passando ali, cancelando 2 e passando o M, esse M aqui é da partícula. Tá? Então, fazendo alguns rearranjos aqui, o que eu vou ter? Tá? Eu vou ter aqui embaixo, acompanhe comigo aqui, a massa de uma partícula vezes o número de partículas. Então, o que é isso daqui? É a massa, no caso de 1 mol de partículas. Esse N aqui é o número de partículas em 1 mol. Tá? É o 12 para a dúzia. Né? 12 significa 12 bananas em uma dúzia de banana, portanto, isso aqui, digamos, é a massa de 1 mol de partículas. Isso daqui no numerador agora é o produto de duas constantes. Isso aqui é o que gera, é exatamente a conta, é a constante universal dos gases. Tá? O 8.314 joules mol Kelvin. Okay? Então, fazendo esse rearranjo aqui que eu mostrei para vocês, daqui a gente já tira a velocidade média em função da temperatura. Então, repara que a velocidade realmente o quadrado da velocidade é proporcional à temperatura. Tá? Já que R e a massa molar, tá, são constantes, depende só da substância. Tá? Aqui é uma constante universal, aqui depende da substância. Tá? Então, está relacionado à temperatura elevado a meio. Né? Então, voltando na nossa equação e substituindo esses termos, tá? Fazendo aquela mesma manipulação, lembra, é só um roteiro de deduções. Eu já até vou pular para o fim, o nosso PV igual a nRT. Né? Por você, nunca rachei tanto. Eu falei estudei tanto, eu nunca rachei tanto. Tá? N aqui, na verdade, é o número de mols, né? Que é o número de partículas dividido pelo número de Avogadro. Isso aqui é o número de mols. 1,7 mols, que desempenha o papel da massa. Aqui, na verdade, dependendo do R, né? O R, ele está, vou até voltar alguns slides, repara que aqui é joule por mol Kelvin. Se eu expressar esse R em termos de quilogramas, né? Joule por quilograma por Kelvin, então esse N aqui vai virar o M, que é a massa total do sistema. Né? E aí é só uma manipulação algébrica. Bom, já entenderam? Aqui então eu deduzi, na verdade, uma equação mostrando a vinculação entre as propriedades, no caso canônicas do sistema,
E isso reflete o quê? A pausa dramática que os alunos dizem que eu gosto de fazer. Isso reflete o quê? Tá? Isso reflete uma lei física. Qual é a lei física? Segundo a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, que pode ser também interpretada como sendo a variação, da taxa de variação da quantidade de movimento. Então, essa lei física expressa essa vinculação nas propriedades termodinâmicas. E aqui, pela fórmula, duas propriedades definem a terceira e depois a quarta, a quinta, a sexta. Daqui, por exemplo, poderia sair entropia, poderia sair entalpia, poderia sair exergia, poderia sair a energia livre de Gibbs e assim por diante. Várias outras propriedades que a gente vai usar conforme a conveniência do problema especificamente falando. Tá? Então, conclusões ou conclusões parciais até aqui, existe uma relação algébrica vinculando pressão, volume e temperatura. Acabamos de concluir isso de maneira assim simplificada, com uma série de hipóteses, mas isso se observa, por exemplo, mesmo quando há forças intermoleculares, que eu desprezei nessa dedução. Isso a gente vai ver depois na aula sobre propriedades. E essas propriedades, então, se há essa vinculação, não são independentes. Essa é a conclusão importante nesse ponto aqui. Ou seja, agora posso já introduzir um segundo conceito, que é as propriedades do sistema, no caso a gente só tem as canônicas, elas definem uma coisa que a gente vai chamar de estado termodinâmico do sistema, como se fossem coordenadas mesmo, as coordenadas GPS do estado. Tá? Depois, esse estado a gente vai inclusive fazer um mapa, tá? E aí por isso eu faço essa associação com coordenadas GPS. Bom, tudo isso eu falei em cima daquele conceito de equilíbrio. Eu preciso falar um pouquinho sobre isso, e aí deixa eu controlar meu tempo. É mais ou menos o que eu tenho aqui para... já estou em aproximação de pouso aqui. Tá? Então eu vou falar dessa história de equilíbrio termodinâmico. Voltando um pouco, para nós um sistema é uma coleção de partículas, e digamos que eu tenho a capacidade de fazer a velocimetria dessas partículas. Por exemplo, aqui eu tenho um feixe de laser, cruzando, onde ele cruza, forma franjas de interferência. Quando a partícula passa por aquelas franjas de interferência, ela pisca, e eu medindo ali a frequência de pisca-piscamento, eu consigo, por exemplo, determinar a velocidade e construir esse gráfico que está aqui à direita. Então, é um gráfico de probabilidades de encontrar diferentes velocidades. Tá? Então, digamos que não importa muito aqui o aparato e tal, importa essa distribuição de probabilidades das velocidades. Tá? Então, vamos lá. Algumas hipóteses que a gente usou na dedução da equação dos gases perfeitos. Choques perfeitamente elásticos e não há força entre as partículas. No caso, é o que a gente chama de hipótese de gás perfeito. Quando é assim, essa distribuição, a distribuição de velocidades, obedece à lei de Maxwell-Boltzmann e o sistema está em equilíbrio. Ou seja, quando eu escrevo assim é porque eu quero que fique registrado. Essa distribuição aqui não é qualquer uma. Tá? Se você, por exemplo, injetar moléculas com uma velocidade, moléculas muito frias, ou seja, uma quantidade muito grande de moléculas, então a sua PDF, a sua distribuição, digamos que ela seja alterada dessa maneira aqui. Tá? Então eu coloquei uma seringa aqui, injetei moléculas frias. Então eu crio um pico de moléculas com baixa velocidade, tá? Naquele instante. A gente observa que aqueles choques todos, aquela interação toda, o que vai acontecer? Com o tempo, o perfil vai voltar para essa forma. Vou até apagar ali. Com o tempo, o perfil volta a ter essa forma. Ele pode estar deslocado um pouquinho, no caso, para a esquerda aqui, porque o todo vai se resfriar um pouquinho, tá? Mas a forma é a forma da distribuição de Maxwell. É isso que a gente chama de equilíbrio. Então, o que a gente chama de equilíbrio, na verdade, é o seguinte: a gente está escrevendo as equações para um sistema que tem essa distribuição de probabilidades das suas velocidades translacionais. Ou seja, a gente está falando de temperatura. Tá? Então, essa distribuição não é qualquer uma, ela é do tipo... Aqui eu coloquei uma parametrização já em termos de volume e temperatura. Ela é ruim porque esconde alguma coisa, mas eu queria falar da forma. Então, a forma, repara, a coordenada aqui é v, velocidade. Então, é alguma coisa do tipo v² exponencial de menos v². Tá?
Ali a temperatura e a massa que aparece é para a gente poder relacionar as nossas situações físicas. Mas a forma, digamos assim, matemática pura é x² exponencial de menos x². Até troquei a variável, né, para lembrar um pouco mais da matemática. Então, está claro aqui o seguinte, né, que gases mais frios têm um pico maior aqui, mas a velocidade média aqui então está mais deslocada aqui para a esquerda, e gases mais quentes, eles têm uma maior distribuição e uma média maior também. Então lembra, você pode produzir momentaneamente alterações nessa forma geométrica, nesse v² exponencial de menos v², retirando moléculas ou injetando moléculas mais frias ou mais quentes. Tá? Mas o fato é que se você esperar uma certa quantidade de tempo, essa distribuição de velocidades converge para a distribuição de Maxwell. E ocorre, a pergunta é, então, mas quanto tempo eu tenho que esperar para retornar ao equilíbrio, no caso do equilíbrio microscópico? Para 99,999 aplicações em 100, esse tempo, digamos, é menos do que 1 segundo, ou muito menos até, na verdade, né? Décimo de segundo, milésimo de segundo. Por quê? Porque as velocidades são muito altas, na verdade. Tá? Então, assim, isso é uma restrição à teoria que a gente está construindo aqui, mas para situações muito específicas. Por exemplo, um motor de combustão interna a altas rotações, não a 2.000, 3.000, 5.000 RPM, não faz muita diferença. Mas a 7.000, 8.000 RPM, você já tem um pouco de violação aqui dessa condição, né, de estar em equilíbrio. Tá? E aqui também eu coloco essa fórmula dessa forma, por quê? Porque é o seguinte, né? Essa forma, até acho que eu desenhar aqui do lado, estava evitando de desenhar, eu vou desenhar aqui. E vou desenhar com X. Né? Então essa forma, ela tem, digamos assim, essa P minúsculo, né? Ela é da seguinte maneira, ela é um coeficiente A vezes x², tá? Escrever com o mouse está ruim, né? Mas depois eu resolvo isso, exponencial de, vou pôr aqui, ó, menos bx². Né? Já vou explicar. Então vamos olhar aqui o lado matemático da coisa. Isso aqui é como se fossem duas curvas multiplicadas. Uma parábola multiplicada por uma exponencial, que é uma função sino. A exponencial é a função sino centrada no zero. Então a exponencial de menos x vai para zero, né, quando o x vai para infinito, e a exponencial de x² vai para infinito quando o x vai para infinito. Então são duas curvas competindo. No começo aqui, digamos, quem está ganhando é a parábola, no fim quem ganha é a exponencial negativa. Tá? Então, o coeficiente A multiplica, ou tem a ver com a velocidade de crescimento da parábola, e o coeficiente B tem a ver, ou metrifica a velocidade de decrescimento da exponencial. Ou seja, essa forma ela é definida por dois parâmetros, que é aquilo que está multiplicando aqui a variável ao quadrado, que então é raiz de m sobre 2πk, etc., né? É o que está multiplicando o v ao quadrado, e aquilo que está multiplicando o menos v², que é m sobre 2kt. Tá? Então, dois parâmetros significa o quê? Duas propriedades canônicas, ou duas propriedades termodinâmicas simplesmente. Né? Então, aqui no caso, temperatura e volume definem a distribuição, e aí depois, eu não vou fazer isso, né, mas é possível, por exemplo, integrar diretamente essas distribuições para calcular pressão, para calcular qualquer outra propriedade termodinâmica. Correto? Então, o número 2, né, duas propriedades termodinâmicas, define o estado termodinâmico, vem da forma da curva de Maxwell, né, que é definida por dois parâmetros. É mais ou menos como falar assim, olha, uma reta é definida por dois parâmetros, dois pontos, ou o coeficiente de inclinação mais o intercepto. Tá? Então é mais ou menos, esse número 2 vem da forma da curva de Maxwell, que a gente observa empiricamente, né, que o sistema acaba entrando em equilíbrio depois de um certo tempo. Tá? Então, termodinamicamente, a gente assume, né, que as transformações quando isso vai mudando. Né? Então eu tenho, por exemplo, um perfil correspondente a um gás mais frio, eu vou colocar pressão aqui em cima, ele vai ficar mais quente, tá?
E momentaneamente o perfil de velocidades é perturbado em relação à distribuição de Maxwell, mas a ideia é que isso ocorra rapidamente, né? Agora, ou a volta ao equilíbrio é muito rápido, ou o tempo da transformação é muito lento. Então a gente, em termodinamiquez, a gente diz que são transformações quase estáticas, ou de tempo infinito, de forma que sempre há tempo para a volta ao equilíbrio. Ou também uma outra maneira de interpretar, você vai colocando pezinhos aqui em quantidades tão pequenas que nunca você está sempre muito próximo da condição de equilíbrio, tá? Então são hipóteses, né? São raciocínios, na verdade, mas que justificam os cálculos que a gente vai fazer durante esse curso todo, né? Então, só para deixar isso tudo registrado, né? Em todos os momentos, a distribuição de velocidades obedece à lei de Maxwell-Boltzmann, que é aquela curva, tá, que eu mostrei para vocês. Então é que a gente chama de transformação quase estática. Em todas essas etapas da transformação do sistema sendo pressurizado aqui pela adição desses pesos, em todos esses instantes, a curva satisfaz a função de Maxwell-Boltzmann. Tá? Boltzmann é muito importante para nós vamos voltar a ele, né? Ele que é o elemento-chave, é a ponte, a teoria de Boltzmann é a ponte entre o mundo microscópico e o mundo macroscópico. Bom, e falando do Boltzmann, eu queria já antecipar um pouquinho a história da entropia, né? Isso aqui já é realmente agora, né, já baixei os trens de pouso e a gente já vai aterrissar. Mas eu queria só antecipar um pouquinho o tamanho e importância do conceito entropia que está, né, atrás aqui dessa ideia da direção natural dos processos, ou como a gente diz, da ordem tendendo naturalmente para a desordem, né? É a história do quarto bagunçado e o menininho lá fala, a culpa é da entropia. Eu vou definir exatamente o que é entropia. Aliás, entropia é tão importante que eu vou dar 3 vezes a mesma aula com abordagens totalmente diferentes, de forma que vai aparecer 3 aulas diferentes, mas são 3 vezes a mesma aula, né? Mas entropia para nós, eu já posso dizer para vocês o seguinte, entropia é simplesmente uma métrica para o estado de desordem de um sistema ou para a falta de ordem de um sistema. Então esse quarto aqui tem uma entropia gigantesca, mas é a tendência natural das coisas, tá? Então vamos ver isso, tá? A questão é, tá bom, a mãe chegou, pegou o menininho que fez uma bagunça danada no seu quarto, quer que arrume o quarto. Então ela quer que o sistema de desordenado passe para ordenado. A questão que surge aqui é o seguinte, é necessário o que para promover esse ganho de ordem ou essa diminuição da desordem, ou, falando em termos de entropia, embora não tenha definido, né, eu quero reduzir a entropia aqui, e sendo que aqui eu estava aumentando a entropia e eu sei que isso ocorre naturalmente sem muito dispêndio, sem dispêndio de nada, na verdade, tá? Então aqui, o que é necessário para reduzir a entropia, ou seja, para reduzir a desordem ou aumentar a ordem, tá? Então, Maxwell propôs um experimento que vai levar numa contradição, na verdade. Eu até vou voltar um slide e já vou entregar um pouco o ouro, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte, toda vez que a gente quer reduzir a entropia, e lembra que foi um dos meus primeiros slides, uma aplicação prática, ela é essencialmente uma aplicação de entropia reduzida, de redução de entropia. Eu quero dar forma numa barra metálica, portanto eu quero reduzir a entropia, reduzir a desordem, a ordenação daquela barra, né, para a minha aplicação. Então eu sei por experiência, né, que é necessário reduzir a entropia, portanto é necessário gastar energia. Mas é sempre necessário gastar energia? É possível reduzir a desordem sem dispêndio de energia? E aí que vem a história do demônio de Maxwell, ou diabinho de Maxwell, né? Isso aqui é o Brasinha, não sei se vocês se lembram desse personagem, né? Mas é o seguinte, ele propôs um experimento mental que mostra um paradoxo, tá? Um paradoxo em que aparentemente a gente obtém uma redução da desordem sem dispêndio de energia. Então eu vou contar essa história e é o término da nossa aula aqui. Como é que funciona? Imagina o seguinte, você tem um gás aqui, esse gás é composto por moléculas quentes e frias, né? As quentes são esse amarelinho aqui, meio alaranjado, e as frias são essas moléculas verde, eu diria assim, gorgonzola, né?
está próximo da hora do almoço, então acho que já estou pensando em comida. Né? Mas então, digamos, todas elas estão à mesma temperatura, tá? T, eu tenho um termômetro à esquerda e à direita, está medindo a temperatura T, que é a energia translacional média. Tá? Esse sistema ele é separado em dois, né? Uma metade A e uma metade B, e por uma comporta. Tá? E essa comporta é operada pelo diabinho ali. Okay? Como é que funciona a lógica de operação da comporta? Tá? Ele vai abrir e fechar a comporta de maneira que todas as frias fiquem para a esquerda e todas as quentes fiquem para a direita. Portanto, a gente vai ter uma diminuição da temperatura à esquerda e um aumento da temperatura à direita. A gente vai detectar isso no termômetro. E ele vai fazer isso operando a comporta, tá? E de maneira que eu passo de um sistema desordenado, né, ou para um sistema menos desordenado ou mais ordenado. Tá? Então a operação da comporta é o seguinte: ele quer as quentes à direita e as frias à esquerda. Então quando ele vê, ele deixa a comporta fechada. Tá? Aqui eu não desenhei, né? Aqui a situação inicial é aquela bagunça toda, as quentes e frias misturadas. Mas quando ele vê uma partícula quente chegando aqui na comporta, como ele quer as quentes à direita, ele abre a comporta, deixa passar, depois fecha a comporta. Tá? Mesma coisa, se ele vê uma fria vindo da direita para a esquerda, ele abre a comporta, deixa passar e fecha a comporta. Caso ele veja uma fria tentando ir para a direita, né, da esquerda para a direita, ele não abre a comporta, ela reflete e permanece do lado esquerdo. Mesma coisa, se ele vê uma quente tentando ir da direita para a esquerda, ele não abre a comporta e ela permanece aprisionada, de tal maneira que depois de um certo tempo a gente tem as quentes de um lado e as frias do outro. E aparentemente houve houve ganho. É isso mesmo, né? Então aparentemente houve ganho de ordem, tá? Sem gasto de trabalho, sem gasto de energia mecânica. Então a gente produziu, repara o seguinte, vou até voltar, merece voltar o slide. A gente produziu um ΔT e se eu plugar uma máquina térmica aqui, vou até desenhar, né? Então se eu pegar, por exemplo, esse calor dessas partículas aqui, usar para alimentar uma máquina térmica, a máquina térmica tem que rejeitar uma certa quantidade de calor aqui, eu vou conseguir produzir trabalho, tá? E sem gasto de energia, porque não tem nenhuma entrada de energia aqui. Né? Quer dizer, na medida em que eu rejeito esse calor, eu aqueço algumas partículas aqui, mas operando algumas comportas aqui, da forma como eu expliquei, então você mantém essa máquina em funcionamento. Então, aparentemente, eu gerei um moto contínuo. Esse aqui é um moto contínuo de primeira espécie, né? De segunda espécie, ele produz energia sem demandar energia. O de espécie 0 ou 1, eu já não lembro da contagem, é um moto contínuo que fica girando, não gasta nada, mas também não produz nada. Tá? O de segunda espécie é esse, que produz energia sem você gastar energia nenhuma. Então, aparentemente, a gente conseguiu isso, né, diminuir a ordem, ou gerar, né, produzir energia sem gasto externo de trabalho nenhum, e esse é o paradoxo. Onde é que está o problema? É porque a gente tende a raciocinar só pensando no sistema. Tá? O sistema, realmente, se você conseguisse operar essa porta dessa maneira, alguns alunos eles falam, não, mas eu tenho uma energia para deslocar essa comporta, mas, digamos, por construção, você consegue fazer essa energia ser muito, muito pequena, tendendo a zero, por construção. Tá? Então, essa operação aqui, ela pode ser tal que, realmente, o dispêndio de energia para movimentar a porta pode ser zero. Mas o problema é que a gente está fazendo essa análise considerando só o sistema. Quando eu considero também o ambiente, né, então eu consigo entender que essa diminuição do nível de desordem do meu sistema, ele foi obtido às custas do aumento da desordem do sistema mais vizinhança. Tá? Então é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Né? Quando eu incluo a vizinhança, que é o diabinho, né, no meu sistema, então eu vou ver que aqui existe um aumento de desordem. Né? Aí a realização física disso, né, na época do Maxwell era um diabinho, a gente pode pensar uma CPU aqui, um computador,
E aí, obviamente, a energia necessária mesmo para processar a informação, tá? Ela vai ser exatamente essa energia que você estaria produzindo com essa máquina térmica aqui, né? Na verdade, até um pouco mais, né? Certo? Então, essa é a ideia do experimento de Maxwell. E para falar, já começar a ligar um pouco com ordem e desordem e dispêndio de energia, isso vocês já entenderam, eu coloquei desde o início da aula, né? Isso tem a ver com as aplicações que a gente vai desenvolver, correto? Então, só para terminar, né, esse aumento no nível de desordem, no caso do nosso diabinho, mas na CPU, né, que está operando a porta aqui, é que vai fechar o balanço do sistema. Correto, então pessoal, terminando aqui só com a página aqui onde essas aulas desse curso intensivo estão sendo transmitidas, é o meu canal, P. Seleguin, ou se você quiser já ir direto para o canal das transmissões, é /live, né? Existe um cronograma que ele vai estar sempre na descrição dos vídeos, de todos os vídeos eu vou colocar. E é isso, eu espero então estar contribuindo para a retomada aí das atividades. Nós estamos aqui em maio, final de maio, eu estou gravando esse vídeo no final de maio de 2020, a apresentação do curso vai ser durante junho, tá? E eu espero com isso contribuir para a retomada das atividades ou complementação das atividades aí em função dessa coisa terrível, né, pela qual a gente está passando aí, que é a crise pandêmica da Covid-19. Perfeito, pessoal? Agradeço e até a próxima aula. One evening as the sun went down and the jungle fires were burning, down the track came a hobo hiking and he said, boys, I'm not turning. I'm headed for a place that's far away beside the crystal fountain. So come with me, we'll go and see the big rock